Olá, esse é o projeto Estudaê, da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Maranhão, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Eu sou a Pamela, professora de língua portuguesa, e a gente vai continuar hoje na nossa aula de letramento, tá? Na aula passada a gente começou a falar dos elementos da narrativa, a gente falou do enredo, falamos do tempo, falamos do espaço, e hoje a gente vai falar. Aliás, vamos lembrar rapidinho, né, quais são esses elementos da narrativa. Então, narrativa é todo texto que conta uma história. E aí essa história pode ser uma história em quadrinhos, essa história pode ser uma fofoca, essa história pode ser um filme, essa história pode ser uma música. Mas toda vez que a gente conta uma história, alguns elementos se repetem. Quais são esses elementos? O pente, o personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo, que são os acontecimentos da história, as ações. Então, toda vez que eu tiver uma história, eu vou ter esses 5 elementos. Alguns com mais destaque, outros com menos destaque, mas eles sempre vão estar lá. E na aula de hoje, a gente vai focar no elemento personagem. Então, o que é personagem? Personagem é um elemento que faz parte da história, são todos os seres que atuam na história. Esses seres, eles podem ser sobrenaturais, eles podem ser simbólicos, eles podem ser inspirados em personagens reais. Preste atenção que eu falei inspirados. Então, Pamela, os personagens não podem ser reais? Não. O personagem é uma criação fictícia. Então, você pode escrever uma história em que uma professora se chama Pamela, mas essa personagem não vai ser eu, ela não é real. Então, o personagem ele é sempre inspirado, mas ele nunca vai ser um elemento real, ele é um elemento ficcional, que vai estar ali nos textos, sejam nos textos escritos, sejam nos textos multimodais. Como assim textos multimodais, Pamela? Quando você fala de um filme, você está falando de um texto. Quando você fala de uma série, você está falando de um texto. As personagens ali obedecem aos mesmos critérios, digamos assim, que elas obedecem no texto literário. Elas são uma representação ali de um caráter, que a gente chama, né? Que é uma personalidade. Então, a personagem, ou personagem, tanto faz, eles são uma representação de um caráter, de uma personalidade. E aí a gente vai ver, trouxe alguns exemplos aqui para a gente observar, que esses personagens podem ser humanos ou não. Então, nas fábulas, a gente geralmente vai ter animais, né? Seres, elementos da natureza, falando, agindo, como se fossem humanos, porque geralmente eles representam características humanas. Embora seja uma raposa e um leão, a raposa conversando com o leão, ali eles representam emoções humanas, eles representam características humanas, embora essas personagens sejam animais. A gente vai ter nos apólogos também personagens em que a gente vai ter objetos, um objeto conversando com o outro, a agulha conversando com a linha. Pamela, a agulha e a linha são personagens? Sim. Elas estão atuando na história? Elas fazem parte daquela história de alguma forma? Então, sim, elas são personagens. Naquele ambiente ficcional, elas são personagens. Aqui a gente tem outros personagens imaginários, né? Eu coloquei de vários desenhos animados, para mostrar que eles podem ser inventados, eles podem ser meio humanos, eles podem ter as características que a criatividade de quem está escrevendo for capaz de criar. E trouxe um exemplo polêmico. Quem conhece essa série? The Crown, né? Que é inspirada na família, na realeza da Inglaterra. Quando a gente olha para essa série, a gente pensa assim, meu Deus, de novo, série, texto literário, aquilo é ficcional. Então, esses personagens, eles são inspirados em pessoas reais, mas eles não são reais. Então, quando você tem a adaptação, saiu agora o filme da adaptação da história do... Meu Deus, como é o nome? Do Ayrton Senna. Ali é um ator representando o Ayrton Senna. Ali é uma ficcionalização daquela pessoa real que existiu. Ali é uma personagem, não é a pessoa real. Então, não dá pra gente assistir o filme ou ler o texto literário e imaginar que aquele personagem é real. Ele é inspirado em pessoas reais, ele representa pessoas que de fato existem ou que de fato existiram, mas, novamente, é uma personagem. É um elemento do ambiente ficcional. Vamos ver quais são os tipos de personagem. Trouxe aqui os exemplos de uma série famosa. Então, o protagonista, quem é o protagonista da história? É o personagem principal.
sobre quem a história está sendo contada ali. Os acontecimentos principais estão acontecendo com esse ser humano ali. No caso aqui, a gente trouxe o exemplo do Harry Potter. Então, o Harry é o personagem principal daquela história. Tudo gira em torno da vida dele e da profecia que ele tem, né, sobre si. Então, ele é o personagem principal. Mas algumas histórias, nem todas vão ter, além do protagonista, os co-protagonistas, ou um co-protagonista. Quem que é esse co? É o que está junto, né? Esse prefixo co significa junto. Então, o co-protagonista é quem está ali junto com o protagonista, tem uma importância, age muito na história, mas ainda não é o principal. Aqui no Harry Potter a gente tem o Rony e a Hermione. Lá oh meu Deus, como é o nome dele? Gente, esqueci, o investigador que o amigo dele conta a história, Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, ele tem o amigo dele, que é quem conta a história pra gente, né? Que é o melhor amigo dele, é um co-protagonista. Ele tá lá junto de todas as histórias, mas ele não é o personagem principal porque não é ele que desvenda a história. Então, o co-protagonista é aquele melhor amigo que está sempre ali do lado do protagonista. E o antagonista? O antagonista é o opositor principal do protagonista. É aquele yin-yang, né? É o oposto, é quem atrapalha a vida do protagonista, é quem impede o protagonista de fazer as coisas que ele quer. Então, é quem gera todos os conflitos da vida do protagonista. Esse é o antagonista. No Harry Potter é o Lord Voldemort, que é esse grande vilão que ele está sempre lutando contra. Então, o protagonista é o principal, co-protagonistas é o melhor amigo do protagonista, está sempre juntinho com ele. E o antagonista é o grande vilãozão que impede, que atrapalha, que é contra o protagonista. E aí a gente tem os personagens secundários. Por que eles têm esse nome de secundários? Porque eles não são tão importantes quanto o protagonista, antagonista e co-protagonistas. Oponente. O oponente, ele parece com o protagonista, porque ele também é uma oposição ao protagonista, mas não é uma oposição tão forte, ele não tem tanto poder. Então, lá no Harry Potter, a gente pode pensar que ao longo dos livros, da série, ele vai tendo vários oponentes. O Malfoy é um oponente, e a professora Dolores Umbridge, durante acho que é no quarto ou no quinto livro, ela é essa oponente principal, que está ali dentro da história, atrapalhando ele. Ela não é a grande vilã, mas ali na história daquele livro, ela se opõe, ela atrapalha a vida do Harry, por isso que ela é essa oponente. Os coadjuvantes são os personagens secundários. Eles fazem parte da história, eles são importantes, eles atuam, eles mudam os acontecimentos, mas estão ali em volta do personagem principal, construindo a história dele. E os figurantes? Sabe aquele monte de aluno que tem lá em Hogwarts, que vão passando, que a gente não aprende o nome deles, às vezes ouve o sobrenome de um, ouve o sobrenome de outro, uma história assim por cima, mas não conhece, eles estão ali só para encher, só para preencher o espaço. Esses são os figurantes. Eles não têm uma importância muito grande, às vezes uma ação ou outra que vai interferir na história, mas nada de muito valor, de muita relevância. Por isso que eles são ali só figurantes. E aí a gente tem uma figura que é o falso protagonista. E aí, como no Harry Potter não tinha, eu trouxe um exemplo de uma outra série famosa, que é Game of Thrones. Quem já assistiu a primeira temporada de Game of Thrones nunca vai se esquecer desse falso protagonista. A gente começa a ler o livro, a gente começa a assistir a série, e aí a gente está vendo que todas as ações estão girando em torno de um personagem. E aí a gente cria um vínculo com esse personagem, a gente começa a torcer por esse personagem. E aí, desculpa, eu vou dar um spoiler, essa série é muito antiga. Esse personagem que a gente acha que é o protagonista morre. Choque total. O que acontece? É um falso protagonista. A gente achava que a história era sobre ele, mas não era. Então, o jeito como a história é contada pra gente, como a trama é construída, faz com que a gente se afeiçoe e pense que aquele é o personagem principal. E aí a gente descobre que não é sobre ele aquela história. Esse a gente chama de falso protagonista, e alguns autores gostam de fazer isso, né? Criar essa expectativa no leitor para depois quebrar. Tem um pessoal que está assistindo uma série que está saindo agora, da Max, que é inspirada no videogame, que descobriu agora, quem não tinha jogado videogame foi só assistir a série e descobriu que tinha um falso protagonista ali. Você achava que ele era protagonista, mas não vai durar muito na história, não. E aí eu trouxe alguns personagens metafóricos.
Dois deles nós até citamos na aula passada quando a gente estava falando de espaço, que é o espaço do Cortiço e o espaço de Vidas Secas. Por que a gente chama de personagens metafóricos? Porque eles é quase como se eles atuassem na história. Quando você pensa em Vidas Secas, especialmente, nesse ambiente seco, nesse espaço árido, que vai expulsar aquela família, fazer com que aquela família se mova, saia da casa dela, então o espaço atua. Então, se o espaço atua, é como se ele fosse uma personagem. No Cortiço, a gente está ali no meio do naturalismo e há um determinismo, né? Que era uma visão que os autores da época tinham, de que o ambiente em que você vivia influenciava as suas escolhas, determinava, na verdade, né? O seu futuro e as suas escolhas. Então, o ambiente do Cortiço era uma espécie de personagem, porque ele influenciava as decisões que as pessoas tomavam. O ambiente do Cortiço, que era o espaço em que aquelas pessoas estavam, fazia com que elas agissem de determinadas formas. Então, ele é visto de alguma forma como um personagem também, porque de alguma forma ele está atuando na história. E quando você pensa na série famosa do Senhor dos Anéis, né, de livros e de filmes, o anel, embora ele não atue diretamente, ele de alguma forma influencia as pessoas que estão com ele. Então, se esse anel influencia as ações, influencia as escolhas, é quase como se ele tivesse uma vontade própria, como se ele despertasse sentimentos, emoções específicas nas pessoas que têm aquele anel. Então, ele de alguma forma atua sobre a história. Então, é um personagem metafórico, porque ele não representa um caractere, uma personalidade, mas ele influencia naquela história, ele influencia naqueles acontecimentos. Por isso que a gente chama de metafórico, né? O que é uma metáfora? É uma espécie de comparação. Então, eu comparo ele com um personagem, embora ele não seja exatamente uma personagem. E aí a gente vai ler um texto para analisar esses personagens que aparecem nele aí. O Toco e o Lápis, do Pedro Bandeira. Lá, num fundo de gaveta, 2 lápis estavam juntos. Um era novo, bonito, com ponta muito bem feita. Mas o outro, coitadinho, era triste de se ver. Sua ponta era rombuda, dele só restava um toco de tanto ser apontado. O grandão, novinho em folha, olhou para a triste figura do companheiro e chamou. Ô baixinho, você aí embaixo, tá me ouvindo? Não precisa gritar, respondeu o Toco de Lápis. Eu não sou surdo. Não é surdo? Ha, ha, ha. Pensei que alguém já tivesse até cortado as suas orelhas, de tanto apontar sua cabeça. O Toquinho de Lápis suspirou. É mesmo, até já perdi a conta de quantas vezes eu tive de enfrentar o apontador. O Lápis mais novo continuou com a gozação. Como você está feio e acabado, deve estar morrendo de inveja de ficar ao meu lado. Veja como eu sou lindo, novinho em folha. Eu estou vendo. Mas me diga uma coisa, você sabe o que é uma poesia? Poesia? Que negócio é esse? Sabe o que é uma carta de amor? Amor? Carta? Você ficou louco, Toquinho de Lápis? Fiquei tudo. Fiquei louco, alegre, triste, apaixonado, velho e gasto também. Se assim fiquei, foi porque muito vivi. Fiquei tudo aquilo que aprendi de tanto escrever durante toda a vida. Romance, conto, poesia, narrativa, descrição, composição, teatro, crônica, aventura, tudo. Ah, valeu a pena ter vivido tanto, ter escrito tanta coisa, mesmo tendo de acabar assim, apenas um toco de lápis. E você, lápis novinho em folha, o que é que você aprendeu? O grandão, que era um lindo lápis preto, ficou vermelho de vergonha. Eita! Que o lápis Toquinho ia ser humilhado pelo lápis grande, o novinho chegou querendo humilhar o outro acabadinho e ele deu uma lição nele. Vamos pensar aí, quem são esses personagens? Dá pra gente encontrar um protagonista e um antagonista? Vamos pensar assim, as personagens são os 2 lápis, né? O lápis Toquinho e o lápis grandão novinho que chegou lá querendo humilhar o velhinho acabado. Quem é o que no final do texto sai destacado? Quem é que no final do texto sai enaltecido? Quem é que no final do texto sai valorizado? O Toquinho, né?
que lá deu a lição, explicou para o outro tudo que ele já tinha vivido, tudo que ele já tinha escrito. Então, se foi o lápis Toquinho, que saiu mais velho, que saiu enaltecido, então ele é o nosso protagonista. E quem é o nosso antagonista, então? Exatamente, é o lápis novinho que chegou querendo humilhar o outro, dizendo que ele estava muito acabado. O alto, grande, chique, né? Esse é o nosso antagonista. Ele chegou criando um conflito, criando uma treta, e aí o outro responde para ele. Então, ele é o nosso antagonista, querendo atrapalhar, né? Humilhar nosso protagonista. Como é que eles são apresentados para a gente? Se a gente voltar no texto, a gente vai ver que eles são apresentados num espaço, olha só, no fundo de gaveta. A gente tem um tempo? Não, a gente não tem um tempo, a gente não sabe quando essa história aconteceu. A gente pode imaginar, mas não tem essa marcação temporal. Por quê? Propositalmente. Isso aqui é uma alegoria. Lembra que eu falei que quando a gente tem personagens que não são humanas, na verdade, eles representam emoções humanas, né? Que pessoas mais velhas, que nunca se encontraram com alguém mais novo e perceberam que esse alguém mais novo achava que estava melhor, que sabia mais da vida, que estava melhor na vida. E aí o mais velho vem e diz para ele, olha, não é assim, eu estou aqui, mas eu já vivi muito, eu aprendi muito, eu conheci muito. Então, na verdade, embora a gente esteja falando de lápis, essas personagens não são lápis. Essas personagens representam pessoas, representam personalidades humanas. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente estiver analisando esses tipos de textos que são alegóricos. Pensar que quando eu tenho uma fábula, são animais representando emoções humanas. Quando eu tenho um apólogo, que são objetos, que é o caso desse texto, né? Em que a gente tem objetos conversando, esses objetos, na verdade, representam emoções humanas. Então, eles são apresentados para a gente de forma bem direta, né? Descrevendo já para a gente as características físicas deles. Nem sempre, dentro da história, a gente vai ter essa descrição direta das características, de como que ele é. Muitas vezes a gente precisa ler o texto, interpretar as atitudes, interpretar as ações, interpretar as falas das personagens para a gente conseguir descobrir como é que essas personagens são, quais são as características delas, tá? Então é isso sobre os tipos de personagem. A gente viu aí protagonista, coprotagonista, antagonista, oponente, coadjuvante, figurantes. Todos eles são importantes para a composição da nossa narrativa, para contar a nossa história. A gente precisa principalmente de personagens atuando. Essas personagens reais, imaginárias, humanas, inspiradas em pessoas que existiram de verdade, são todas representando personalidades humanas, caracteres humanos. A nossa próxima aula a gente ainda vai falar de elementos da narrativa e eu te encontro lá.